Meus amados amigos, mais uma vez estou aqui para vos convidar a refletir naquilo que Jesus nos trouxe, nos advertiu, nos mandou vigiar. Porque a estratégia do diabo é distrair os cristãos. Quando eu falo os cristãos, eu falo os discípulos de Cristo, porque ser cristão é ser discípulo de Cristo. Não é viver uma igreja evangélica, não é ser de uma religião cristã, não é viver o cristianismo, é viver a palavra de Cristo, sendo cristão, discípulo, seguidor de Cristo, crendo, praticando, esperando e vivendo na esperança de Cristo, em Cristo. E hoje nós vemos que a investida do maligno hoje é muito grande. É muita distração, tirando os irmãos do foco, da direção, da prudência. Meus amados irmãos, eu tenho observado hoje o meio evangélico, que é uma das sutilezas de Satanás, por onde tem desviado muita gente da verdade, fazendo cair da graça essas pessoas. Esse meio evangélico, essa religião evangélica, essa vida religiosa evangélica, dentro da devoção, das obrigações e da formalidade evangélica, tem sido uma estratégia sutil do diabo, onde muitos têm sido privados da verdade, se conduzido para a religião evangélica, onde muitos têm apostatado da fé, têm desviado do caminho da salvação, da graça de Deus, têm adorado a Deus em vão, dentro dos princípios da direção do sistema religioso evangélico, onde as pessoas, é triste ver isso, mas isso é notório, as pessoas estão mais preocupadas com os seus perfis das suas igrejas, dos seus cultos, da sua roupagem, da sua propaganda comercial que fazem. É o que a gente vê hoje dentro das igrejas. As pessoas fazendo as propagandas do seu perfil, das suas vestes, dos seus cultos, das suas igrejas, do povo que está lá dentro dessas igrejas. O povo mais preocupado em cumprir a obrigação do seu ministério e agradar a sua comunidade aonde está conveniente, aonde é satisfatório, viver como se fosse para Deus. E enquanto isso, o evangelho deixa de ser pregado. Jesus não é levado para o povo não aprende de Cristo. O povo está aprendendo a viver dentro das suas formalidades religiosas. O povo está sendo formado, instruído, não na doutrina de Cristo, dentro das obrigações, das ordenanças, das doutrinas, dos sermões morais, que estão sendo formados para o povo dentro das instituições. E com isso o Evangelho de Cristo não é propagado, cada um vivendo dentro do seu ambiente, buscando apresentar-se cheio de Deus, aonde dentro dos seus ambientes buscam as manifestações de poder, de presença, de milagre, de cura, e nada disso converge com o Evangelho. Nada disso é de acordo com o Evangelho. O povo está se perdido, apostatando da fé, apostatados, mortos com o nome de que vivem, e outros morrendo cada vez mais. Por quê? Porque qual é a preocupação maior hoje
do meio religioso que fala em nome de Deus. O meio religioso que fala em nome de Deus, mas não estão a serviço de Deus. Eles falam, eles dizem que fazem a obra, mas não estão fazendo a obra e nem são de Deus. Porque se eles fossem de Deus, estavam na palavra. Estavam firmando suas vidas na palavra. Não dentro do sistema igreja, religião. Se eles estivessem fazendo a obra de Deus, eles estavam compromissados em levar para o povo o Evangelho, para que o povo aprendessem de Cristo, informando a verdade do Evangelho, levando para o povo o Evangelho de Cristo, para que o povo de Cristo aprendam, sejam discípulos de Cristo e seguidores de Cristo. Eles não fazem isso. Eles estão preocupados que o povo aprendam na igreja, dentro da igreja, no que a igreja ensina, para que sejam discípulos da igreja, propriedade da igreja, estejam na igreja, compromissados com a igreja. Eles não estão sendo formados discípulos de Cristo. Eles não têm liberdade para viver em Cristo e ir ao mundo anunciar a Cristo. Eles são presos e orientados a viverem na igreja. E só ir para algum canto se a igreja permitir. E só podem viver, praticar, fazer isso e aquilo outro, se for dentro daquilo que a igreja determina. É ou não é assim? Mas esse povo estão por aí dizendo, esses grupos, essas instituições, estão por aí dizendo que são de Deus, que estão fazendo a obra de Deus. Enquanto isso, os que se encontram dentro dessa direção estão sendo privados da verdade, desviados da fé, se afastando de Deus, deixando de conhecer a verdade que liberta. Meus amados irmãos, eu tenho observado a grande preocupação de muitos que estão aqui no Face, no YouTube, no Zap, no Kawaii, no Message. Eu tenho observado a prioridade de muitos que têm levado mensagem de Deus aqui no meio de comunicação da internet, que têm levado pregação de Deus, que diz que está fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus. Eu tenho observado tais e tenho visto o que é que eles estão focando. Uns estão preocupados em defender a doutrina da igreja. Outros estão mais preocupados em levar as pessoas a se vestir como a igreja manda. Não pode isso, não pode aquilo outro. Outros estão mais preocupados em apresentar que ele é de Deus, os outros não. Que ele está pregando a verdade, os outros não. Estão lá com um discurso, com pretextos de humildade, uns discursos bonitos em nome de Deus. Mas o problema não é dizer que é de Deus. O porém não é dizer que está fazendo a obra de Deus. Não é dizer que é de Deus. Não é dizer que Deus mandou falar. O importante é o que vocês estão pregando é a mensagem do Evangelho de Cristo? O que vocês estão levando para as pessoas aqui no meio de comunicação, nas suas igrejas, nas casas, nas portas, com a pessoa que você conversa? O que vocês estão levando para as pessoas é a verdade do Evangelho? São as boas novas de salvação? Meu amigo, não adianta falar de moralidade de Deus. Não adianta falar de santidade. Não adianta falar de ser bonzinho, de fazer o bem, de ser religioso. Não adianta levar o povo a dizer que não deve beber, que não deve roubar, que não deve matar, que não deve fumar. Não adianta isso. Não foi isso que Jesus veio pregar. Não é essa a mensagem que converte e convence ninguém. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos.
O problema é, muitos que estão pregando por aí não sabem nem o que é o Evangelho. Estão pregando um discurso moralístico, de vida formalidade de religiosa. Estão pregando discurso de proibição. Porque se você beber, se você fumar, se você fizer isso, vai para o inferno. Tanta gente que não bebe, não rouba, não fuma, é religioso e está indo para o inferno. Porque o que vai livrar você do inferno é o conhecimento da verdade. Não é você viver uma vida religiosa dentro de uma instituição, de uma igreja ou de uma religião, não beber mais, não fumar mais, não se vestir desse jeito, se vestir daquele. Isso não leva você a Deus. O mundo vive isso. As religiões vivem esse padrão de santidade e de vida para com Deus. Mas o princípio não é esse. Não foi isso que Jesus veio pregar. Isso não é as boas novas. Nós temos que levar para o povo as boas novas de salvação. Eu não vou convencer ninguém a deixar de beber, de matar, de roubar, de fumar. Claro que todo mundo sabe que tem coisas que são erradas e trazem o mal para a pessoa. Vive quem quiser. Nosso compromisso é pregar a palavra. Os apóstolos, eles estavam com a missão de pregar o Evangelho. Não era de se meter na vida de ninguém. Agora, quando alguém se convertia a Cristo, aí eles ensinavam como era, que a gente tinha que viver agora estando liberto. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não vive mais na mentira. Quem se prostituía não vive mais na prostituição. Quem vivia nas trevas, no engano, agora não vive mais nas trevas, nem no engano. Por quê? Porque agora a gente tem a luz que é Jesus, a verdade que é Jesus, aonde estamos libertos. Tem mais gente preocupada em pregar usos e costumes de igreja. Aqui você não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, você tem que viver o padrão de santidade para Deus. Qual é o padrão de santidade para Deus? Não é o padrão que nenhuma igreja estabelece. O princípio da santidade com Deus não é estabelecido por nenhuma igreja, com usos e costumes, com proibição. Você só pode chegar a Deus e ser santificado para ter comunhão com Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E quando a Bíblia vai dizer seguir a paz com todos e a santificação, não é santificação de usos e costumes, não é santificação dentro de vida religiosa, pode isso, não pode aquilo. A santificação que a Bíblia nos manda viver na direção dela é na palavra, é na palavra. A santificação é viver com o entendimento na palavra, não é numa formalidade religiosa de usos e costumes. Está entendendo isso? A santificação é se conduzir pela palavra, na palavra, firmando nossa vida na esperança e na direção, no sentido da palavra de Deus, Cristo, a doutrina dele. Isso é a santificação. O povo hoje está mais preocupado em viver a sua aparência religiosa, seus usos e costumes. Eu não bebo, eu não mato, eu não uso maquiagem, eu não corto o cabelo. A mulher não usa brinco, a mulher não usa batom, porque ela está se santificando para Deus. Quem disse que isso é se santificar? Aonde Deus pede isso? Aonde Deus proíbe alguém de fazer isso? O problema é esse, que as pessoas estão perdidas, vivendo uma vida escravizada dentro das ordenanças, obrigações, proibições das religiões, onde os homens estabelecem o princípio por onde o povo vai chegar a Deus, dentro dos preceitos dos homens, e não daquilo que Deus estabeleceu. O princípio foi Deus que estabeleceu. O meio é Deus que estabeleceu. O caminho foi Deus que estabeleceu. Nós temos que andar por ele, não é por caminho de religião, de igreja, ou de nenhuma vida de santidade do homem dentro de instituição. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos despertar, irmãos. Olha para Cristo, aprendam de Cristo, busque conhecer a doutrina de Cristo para conduzir as vossas vidas de fé em Deus por ela, porque fazendo isso, te salvarás, irmãos. Te salvarás, irmãos. O mundo está perdido dentro das suas religiões,
dentro dos seus sacrifícios, dentro das suas devoções, dentro dos seus usos e costumes, dentro das suas vidas religiosas. Olha aí, irmão, dá uma pesquisada. O que o povo tem vivido dentro das religiões, os rituais, os movimentos, os sacrifícios, não é? Não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Primeiro que o Evangelho de Cristo não é uma vida formal dentro de nenhuma religião. O Evangelho de Cristo não é uma vida de devoção e obrigação religiosa. Não é uma vida de uma formalidade religiosa, gente. A vida com Deus em Cristo, no Evangelho, é uma vida livre, liberta, andando com o entendimento de Deus aqui na palavra. Não é andando numa vida escrava dentro de religião. Não é sendo cumpridor de obrigações religiosas, cumprir metas de religião, obrigações que os homens impõem. Não, você tem que bater a meta, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso. Se você não fizer isso, não for assim, não guardar assim, não viver assim, não usar assim, não se vestir assim, não é salvo, não é de Deus. O Evangelho não ensina isso, gente. O Evangelho não é essa vida que o povo está vivendo dentro das igrejas e dentro das religiões, que dizem que estão vivendo a vida para Deus, obra de Deus, servindo a Deus. É não. Jesus não deixou ninguém instruído nesse caminho que hoje o povo vive, de uma vida, de uma devoção religiosa. Não foi isso que Jesus nos chamou a viver, como uma vida de fé em Deus, dirigida por Ele. Quem deve dirigir a nossa vida para uma vida de fé verdadeira com Deus não é a igreja, não é a religião, não é os líderes, é Jesus. E Ele não nos guia, Ele não nos dirige, Ele não nos orienta a viver nenhum movimento, nem ritual, nem sacrifício, nem devoção, nem prática que o povo vive hoje dentro das igrejas, dentro das religiões. Tudo isso que se vive hoje é o paganismo que se vivia antes de Cristo. Jesus veio libertar o homem primeiramente da escravidão religiosa, onde o diabo enganou a humanidade dentro de uma vida maldita, pensando que estão vivendo para Deus. Essa vida religiosa foi o diabo que prendeu o povo nela. Por isso que há tanta religião, há tantos conceitos de Deus, há tantos homens se devotando, escravizando, se entregando, estragando sua vida, privando sua vida dentro de uma religião como se fosse para Deus. Porque isso foi uma estratégia do diabo. Como o homem perdeu a direção, o entendimento de Deus, e o homem tem uma necessidade de Deus, há um vazio no homem existencial, que só quem preenche é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Então o diabo, para fazer o homem entender que está realizado, ele criou o conceito da direção a Deus pela religião. O diabo criou o conceito religioso, onde as pessoas vivem dentro de um sistema de regras, de doutrinas, de obrigações, de devoções, como se fosse para Deus, por onde as pessoas vão entender que estão cumprindo e vivendo para Deus, dentro de tais caminhos. A religião é uma prisão que Satanás prendeu a humanidade. Jesus veio para libertar dessa prisão e de outras. Porque diz a Bíblia que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo é a vida religiosa, que o homem pensa que está se santificando para Deus, que os homens pensam que estão servindo a Deus, dentro das instituições, das obrigações, dos locais, onde é dominado pela hierarquia dos homens, onde o homem estabelece regra, meta e obrigações para o povo viver como se fosse para Deus, através de movimento, de ritual, de cerimônias, de objetos, de sacrifícios, de cultos. E o povo está preso, escravizado nisso. A vida religiosa é uma
investida de Satanás sobre a humanidade. É uma prisão de Satanás que impede o povo de chegar a Deus dentro das religiões, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, xiita, mórmon, testemunha de Jeová, qualquer segmento religioso, porque quem verdadeiramente é de Deus não vai levar ninguém a estar preso dentro de nenhum movimento religioso, não vai levar a ninguém a ser devoto e praticante a nenhuma instituição religiosa. Os homens que Deus levantou para pregar o evangelho, para levar o ensinamento para o povo, anunciar as boas novas, convida os demais, convida as pessoas a se renderem a Cristo, ouvindo a palavra dele e sendo devoto, praticante a Cristo pela palavra. Não a uma instituição preso, escravizado no sistema pelas ordens do homem, aonde o povo vai servir o homem, não a Deus. Jesus não mandou ninguém estar preso dentro de nenhum sistema religioso, igreja ou coisa alguma. Hoje está uma maior discussão aí. Hoje a briga de religiões, a briga de líderes religiosos, a briga de igrejas. Não, porque a igreja verdadeira é a tal. A primeira igreja foi a tal. A igreja que tem Deus é a tal. Não, a religião verdadeira é essa. A religião verdadeira... Não, gente. Parem. Saia desses caminhos. O caminho não é igreja nem religião. O caminho é Jesus. Jesus não mandou ninguém ir a nenhuma igreja ou religião. Ele disse, venham a mim. Jesus não mandou ninguém praticar nenhuma vida religiosa dentro de nenhuma igreja, de religião ou coisa alguma. Jesus disse, se vocês guardar e praticar a minha palavra, gente, nós temos que aprender de Cristo. Jesus não disse a ninguém que o lugar de estar para ser de Deus é na igreja. É não. Ele disse que é para estar nele e a palavra dele em nós, para que ele venha fazer habitação em nós. É guardando a palavra dele, gente. Não é vivendo dentro de nenhuma igreja para estar em Deus. Jesus não mandou santificar a nossa vida dentro de nenhum ritual de sacrifício religioso dentro de igreja, nem consagração, nem devoção, nem obrigação religiosa. Jesus não mandou santificar a nossa vida. Ele não ensinou que a nossa vida tem que ser santificada dentro de culto de igreja, dentro de ritual de igreja, dentro de sacrifício, de jejum, de oração de igreja. Não, Jesus ele vai dizer que é a palavra que santifica cada um de nós. Ele, quando orou ao Pai, cumprindo o ofício sacerdotal, lá em João 17, ele vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é quem vive em nós. A palavra de Deus é por onde somos santificados. A palavra de Deus é o que nós devemos crer, praticar e ser devoto e viver para ter uma vida santa diante de Deus. Não é obrigação, nem culto, nem ritual de igreja. Jesus não mandou ninguém fazer campanha, vigília, nem devoção, nem consagração para santificar a vida dentro de obrigação religiosa. O apóstolo Pedro vai ensinar, orientar e advertir os irmãos que devemos consagrar a nossa vida, a nossa alma, pela obediência à palavra, mas é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, é pela palavra de Deus que nós consagramos a nossa vida, não é em movimento de culto de igreja, é pela palavra de Deus que nós santificamos a nossa vida, não é dentro de obra, de culto, de movimento de igreja. É pela palavra de Deus que nós somos de Deus, não é por nenhuma religião ou igreja. É pela palavra de Deus que temos a comunhão com Deus, que temos a vitória de Deus, que temos a graça de Deus. É pela palavra de Deus que adoramos a Deus, quando vivemos fiel e com sinceridade com a palavra, pela palavra dele. Não é cumprindo obrigação religiosa, dentro de vida e formalidade religiosa. É pela palavra de Deus que somos templo, casa e morada de Deus. Não é casa, templo e morada de Deus, igreja, estrutura de alvenaria, para a gente ir lá buscar a Deus. Deus está em nós, aonde ele habita, que nós que somos a casa, o templo e a morada de Deus.
O povo perdeu toda a direção da verdade. O povo está sendo privado da verdade. O povo está sendo ensinado a viver nos sacrifícios, nas devoções, nas obrigações, nas consagrações, nos movimentos, nos rituais, nos cultos. Aonde? Dentro das instituições, dentro das igrejas, dentro das religiões, aonde eles colocaram a vida deles para servir a Deus, não pela palavra, mas pelas instituições, aonde eles fazem do lugar central para encontrar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para ter a bênção de Deus. Eles centralizaram tudo dentro dos locais, das instituições, dos impérios, das casas de alvenaria que os homens levantaram para dominar sobre o povo e levar o povo a entender que ali é a casa de Deus, que o povo tem que estar ali para ser de Deus, para servir a Deus, para receber bênção de Deus, para ter palavra de Deus. O povo hoje é ensinado que tem que estar aonde? O povo hoje está preso, é uma cilada de Satanás. É uma das cadeias de Satanás que tem prendido multidões e milhões de pessoas dentro de tais igrejas, dentro de tais religiões. Gente, olha, eu tenho assistido alguns vídeos. As religiões fazem as pessoas se afastarem das famílias, se afastarem dos outros. As religiões robotizam a mente, cauterizam a mente das pessoas. As religiões privam as pessoas de viver, proibindo elas disso, daquilo e daquilo outro. As religiões levam as pessoas a viver uma vida de fé em Deus cega, porque não vivem dentro da direção da palavra. Tem que viver para Deus, guardando os sacrifícios, as obrigações, os rituais, cumprindo os sacrifícios religiosos, as ordenanças religiosas, aonde o povo é privado, é preso, é restrito, é isolado, como se fosse uma vida santa para Deus. Gente, acordem em nome de Jesus. Tem gente até tirando a sua vida pela religião como se fosse para Deus. Tem gente que está aí, gente, fazendo atos terríveis dentro da direção da religião como se fosse para Deus. O que o povo tem vivido em nome de Deus é abominação, seja qual for a religião, dentro das religiões evangélicas, dentro do catolicismo romano, dentro do espiritismo, dentro do budismo, dentro do testemunho de Jeová, dos mormons, dentro do hinduísmo. O que o povo tem vivido dentro dessas religiões, as práticas, as devoções, as obrigações, os sacrifícios, os rituais, são abominações, paganismo, misticismo, invocação a demônios, rituais pagãos, onde as pessoas estão possessas, sendo manifestadas não pelo Espírito de Deus. Gente, eu estava assistindo alguns vídeos aqui no Kawai, onde eu também coloco os vídeos de instruções, como aqui no Face e aqui no YouTube. Eu também coloco vídeos de instruções no Kawai. Eu estava assistindo alguns vídeos de instruções no Kawai, lá na cultura religiosa da Índia. Lá na Índia, o hinduísmo, o que o povo tem praticado, gente? Tem pessoas vivendo uma vida demoníaca em nome de Deus, comendo carne humana, se vestindo com pele humana, aonde eles fazem isso, dirigido pela religião, como se fosse para Deus. Demônios dominando o povo. Olha o que o povo tem vivido dentro dos rituais de feitiçaria. Não estou falando só de macumba, de feitiçaria, não. Ritual de feitiçaria dentro das igrejas evangélicas. O povo manifestado, caindo, embriagado, cheio da mente vazia de Deus, perdendo o equilíbrio, correndo, subindo parede, vivendo coisas loucas que levam as pessoas a perder o sentido. Em nome de poder de Deus, em nome de manifestação do Espírito Santo,
Olha, irmãos, o que o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas, conversando com o demônio se manifestando no meio do povo, o povo parando para ouvir demônio falar, a multidão embaixo e o homem lá em cima dialogando com o demônio e o povo reverenciando, como se fosse para Deus, como se fosse poder de Deus. O povo vivendo paganismo, vivendo ritual como se fosse para Deus operar na vida deles, através de campanha, de sal grosso, de rosa ungida, campanha de vitória, campanha da marcha, campanha de prosperidade. O povo deixando de olhar para a palavra e vivendo em rituais, os movimentos pagãos dentro das igrejas e não estão aprendendo nada de Cristo. O diabo se andando, o povo sendo instruído por doutrina de demônios, irmão. Olha o que o povo está aprendendo dentro das igrejas. Tudo contrário ao evangelho de Cristo. O povo está totalmente andando contrário à doutrina de Cristo. Mas estão vivendo nos seus agrupamentos, nas suas solenidades, nas suas congregações religiosas. Estão vivendo em nome de fé, em nome de Deus. É não. Examina, analisa o princípio do que eles estão vivendo, do que eles estão aprendendo, do que eles estão praticando, do entendimento deles, está fora da verdade do Evangelho. O povo embriagado, endemoniado, manifestado por espírito maligno, sendo levado a viver movimento pagão, abomináveis. O povo pegando o objeto como se fosse o meio de Deus operar, rosa ungida, sal grosso, fogueira santa, campanha disso, ritual, cerimonial, movimento, o povo sendo ensinado a cair da graça, aonde as pessoas colocam a salvação, não pode usar brinco, se usar brinco não é salvo, se usar maquiagem não é salvo. Eu vi pastor pregar e dizer que se as irmãs cortassem o cabelo, ia para o inferno. Olha para aí o que é que estão sendo formado o povo dentro de igreja. Estão deixando de aprender de Cristo para aprender usos e costumes, vida escrava, aprisionada dentro de proibição, dentro de igreja, irmãos, aonde tiram o valor, o princípio, o mérito da cruz de Cristo para colocar num cabelo, para colocar numa maquiagem. Você só é salvo se for batizado, você só é salvo se der o dízimo, você só é salvo se guardar o sábado, você só é salvo se tiver numa igreja. Olha o que esses homens estão fazendo com o evangelho e levando as pessoas à maldição, tirando das pessoas a verdade, levando as pessoas a caírem da graça com tais ensinamentos, com tais instruções, onde o povo tem vivido, praticado, sendo devoto a ritual, a ordenança, a obrigação, consagrando e devotando sua vida, não a Deus pela palavra, mas a instituição religiosa, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mormon e as milhares que tiverem, onde o povo é entendido, é ensinado, é orientado, que tem que viver com Deus, submisso e obrigado a cumprir tudo que manda a religião. É não, meu irmão. Isso é uma estratégia do diabo para tirar você da luz, da verdade e da vida com Deus. Para você ter uma vida com Deus, você tem que viver. Não é escravo dominado dentro das ordenanças, cumprindo a meta e as obrigações de religião. Para você ter uma vida com Deus, você tem que viver no entendimento da palavra dele, andando pela palavra com entendimento, para não apostatar da fé. Tem muita gente mais preocupado em não sair da igreja, mas já saíram da fé há muito tempo. Tem muita gente mais preocupado em se desviar de igreja, mas estão desviados da fé há muito tempo. Tem muita gente preocupado em não deixar de ir para a igreja, para não deixar de buscar a Deus, mas estão afastados de Deus há muito tempo, porque o homem não encontra uma vida de comunhão com Deus dentro de nenhuma instituição religiosa. É ele estando em Cristo e a palavra de Cristo estando nele, para que ele seja templo, morada de Deus. Não ir para nenhum lugar buscar a Deus. Deus está em mim. Eu sou templo, eu sou casa, eu sou morada de Deus. Quando eu creio, me converto a Jesus, submisso à autoridade de Cristo, guardando e praticando a doutrina dele. Todos os religiosos dizem que são de Deus. Há uma briga muito grande. Quem é de Deus, quem tem mais unção, quem tem mais poder, quem é a igreja verdadeira, é ou não é? Que briga! Eu só vejo os profetas aí não, porque eu sou um vaso.
eu estou cheio da unção, eu fui ungido. Outra mentira grande, que esses líderes falsos, falsificadores da palavra, levam para o povo ficar debaixo da autoridade deles, como se fosse para Deus. É mentira, meu irmão. É mentira. Ninguém tem mais unção do que ninguém. Ninguém tem mais autoridade do que ninguém. Nós temos a mesma unção. A unção que está em todos que se convertem a Cristo. Porque a unção não é esses movimentos histéricos desses homens mentirosos que cria o sensacionalismo para dizer que está cheio do poder de Deus. A unção é o Espírito Santo de Deus que habita em todos os que crê em Jesus Cristo. Essa é a unção que habita em nós. Dá uma lidinha lá. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27. A unção que está em nós é o Espírito Santo. E só recebem quem crê em Jesus Cristo. Dá uma lidinha lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Vai aprender de Cristo, irmão. Vão aprender de Deus. Saia do engano. Saiam do meio deles. Saiam das sinagogas de Satanás, que diz que é igreja, que é casa, que é povo de Deus. Você tem que ser templo e morada de Deus. Você está mais preocupado em estar numa igreja para ser de Deus do que se converter a Jesus para ser membro da igreja de Deus. Porque você não é de Deus estando numa igreja do homem. Você é de Deus se você for membro da igreja dele, que é formada por pessoas que se convertem a Cristo. Não é pessoas que estão presas, devotas e sendo membro de instituição religiosa nenhuma. É quem está em Cristo. Passa a ser membro. Que forma a igreja. Que não é uma instituição. É um corpo místico formado por pessoas que está em todos os lugares. Por isso que Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3, ele está presente aonde tem um servo dele. Não é dentro de local. O povo hoje centralizou a presença de Deus dentro de um local, de uma estrutura de alvenaria, como dizem que é casa de Deus. Isso é para prender você lá. Isso é para fazer vocês negócio dele. Porque vocês só são dominados por eles, só são negócio deles, se estiver servindo a eles dentro da instituição deles. E essa é a estratégia deles. É fazer você entender que para você ser de Deus tem que estar aí dentro. Para você adorar a Deus tem que estar ali. Para você servir a Deus tem que ser por meio deles, que é o canal de Deus, é a autoridade de Deus. Eles fazem você entender que a vida com Deus, ela é realizada e completa quando você está na igreja, cumprindo a ordenança, o sacrifício, a devoção, a obediência no sistema dentro da autoridade do homem. Isso é uma das maiores mentiras que Satanás criou na mente do homem para prender multidões nesses locais chamado igreja, religião, onde o povo está preso, pensando que estão servindo a Deus. Nenhuma religião, nenhuma igreja é o lugar de encontrar a Deus. É o lugar de servir a Deus. É o lugar que faz você ser de Deus. O lugar é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E para você estar em Cristo, não precisa estar dentro de uma igreja. Você tem que crer na palavra e se converter à palavra, estar sendo ensinado com a palavra, pela palavra, por homens, não que estejam dentro de igreja, mas por homens que estejam compromissados com Cristo. Ele pode estar numa garagem, ele pode estar na rua, ele pode estar aqui na internet, ele tem que levar a palavra. Não, mas de Deus é quem está numa igreja, de Deus é quem é o líder de um grupo, de Deus é quem é pastor, de Deus é quem está na palavra, o que foi chamado, o que foi vocacionado para tal compromisso na obra do reino de Deus, que é ministrar a verdade do evangelho, doutrinar, discipular e fazer discípulo para Cristo, fazer do povo discípulo de Cristo, não fazer do povo membro da igreja deles. Está entendendo isso? Então Deus abençoe vocês, conheçam a verdade, pare, meu irmão, deixe de ser fanático, religioso, devoto, cumprindo as obrigações, vivendo uma vida escrava dentro das obrigações. Comece a ser prudente, examine as Escrituras, examine a doutrina de Cristo, porque se tu fizer isso,
te salvarás. Examine a doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém, meus irmãos? Fica essa orientação para vocês. Meu compromisso é esse. Não estou preocupado em ganhar seguidor. Em mostrar poder de Deus aqui. Em mostrar a ninguém que eu sou de Deus. O meu propósito é levar isso, informação da verdade do Evangelho, para que quando você crer, seja salvo e liberto. Esse é o meu objetivo, levar a informação da verdade do Evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E quem crê será salvo, amém? Deus abençoe.